Então, minha gente, eu gosto de chamar de minha gente porque eu vejo sempre que a presença desses eventos, desses acontecimentos que abrem uma discussão para a sociedade, a presença é sempre fundamental. E mesmo que a gente esteja falando para poucas pessoas, essa presença ela tem um valor muito grande, porque são pessoas sensíveis, de uma área sensível, que constitui, no meu ponto de vista, o melhor espaço que tem para a vida. E a atividade artística, para mim, ela sempre foi uma ampliação desse horizonte em relação à vida. Como o Renan falou, para mim tudo começa na infância. Eu tive uma infância absolutamente rica, como diz ali, de brinquedos e brincadeiras, coisa que hoje é difícil e quase inexistente. Eu sempre falo que eu fui menino de rua, mas menino de rua que brinca na rua. E que depois da escola, eu sempre estudei de manhã, e depois da escola vinha para casa, comia, e em seguida chegava uma tia professora para a gente passar a aula que teve de manhã e as tarefas que trazia para o dia seguinte. Então essa é a minha rotina. Fora isso, era brincar continuamente. E é na brincadeira que eu percebo a minha visão de mundo até hoje. Porque até hoje eu ando de bicicleta, brinco de papagaio, organizo grupos de pessoas para brincar de pipa, né? Eu chamo de papagaio porque no norte é mais papagaio, mas pode ser pandorga, raia, etc. E eu descobri a arte olhando os papagaios. E Rogério, para quem não conhece, e descobri que aquela brincadeira tinha algo mais, não era só o papagaio. Esse algo mais me levou olhando para o céu, descobri que os mesmos valores, isso eu iria conferir depois, né? Conferir e confirmar que os mesmos valores dos papagaios, da brincadeira, é exatamente os mesmos valores das artes visuais. Eu comecei na pintura, na Pinacoteca do Estado, e os princípios do fazer artístico eram, suponhamos, do desenho: traço, vibração do traço, movimento, achúria, aí tem a cor, tem o fazer artesanal, que envolve o fazer da pintura. Depois que eu vou para a Pinacoteca, é que eu descubro isso. E a pintura é um exercício experimental, mas antes eu tinha percebido que o papel de seda fazia cumpria a função das cores, digamos assim, e juntei uma coisa com a outra e observei que eu tinha que começar a pintar, mas em seguida eu descobri que eu não queria ser autodidata. Eu procurei a Pinacoteca lá em Manaus, onde eu conheci esse professor português, né, Álvaro Páscoa, muito bom ele, ligado à educação, enfatizava bastante a importância da cultura, da leitura. E conheci um pintor que já estava ali como professor, que é o Hahnemann Bacelar, que eu não botei aí, mas esse cara terminou se suicidando, né? Ele se matou em Manaus. Esse cara era um prodígio. Ele pintava, a pintura dele era tão excelente que depois as pessoas choravam ao ver. Na época, o Gabriel Garcia Marques esteve em Manaus e falou que já conhecia a pintura do Gauguin
e elogiou o Hahnemann relacionando ele com o Gauguin, e chamou o Gauguin da Amazônia, porque a pintura era figurativa, sim, mas ela tinha a emoção que não saía dali. Ele tinha uma coisa um pouco parecida com o Portinari, que eu viria a constatar depois, que é a questão da sensibilidade dele como artista em relação à miséria social, às pessoas mais pobres, e ele conseguia colocar isso. Então esse artista ficou meu amigo e teve esse fim trágico e tal. Aí já é já é o meu momento de não viver ali, porque, como falei, o Renan falou ali, ia ficar insuportável. Aí eu já tinha um sonho de, como todo amazonense, não sei se vocês sabem disso, todo amazonense sonha em conhecer o Rio de Janeiro. É incrível. Ainda hoje, eu troco muito ideias com eles lá, e o sonho do amazonense é conhecer o Rio de Janeiro. Depois a gente vai ver que, por exemplo, é uma cidade que, na quantidade da imigração portuguesa, a presença de portugueses em Manaus só perde para o Rio de Janeiro, no Brasil, de tão português que tem, né? Ainda hoje. E com relação às populações afrodescendentes, só perde para a Bahia, Manaus. Então, essa é a formação. Então, talvez essa preocupação do amazonense querer conhecer o Rio de Janeiro seja por aí, digamos assim, essas afinidades. De modo que o meu objetivo, a partir daquele momento, passou a ser o Rio de Janeiro, lógico. Eu já sabia que, naquele momento, na Pinacoteca, que eu já tinha sacado, já tinha descoberto a importância da abstração. E por quê? Porque, por incrível que pareça, o figurativo ainda é, nas artes visuais, uma preferência. Mas eu já tinha sacado lá em Manaus que o homem não era o centro do universo. Então as coisas não tinham que se dar através da presença dele. Podia ele, sim, ser algum escape, um movimento difícil do artista superar. Mas eu não queria aquilo para mim. Então eu já fazia abstração na pintura. Anos depois eu descobri que era isso mesmo. Isso me leva para, através de outras viagens, observando o trabalho dos outros, por exemplo, um trabalho que me incentivou bastante foi conheci o Emanuel Araújo em Salvador, quando ele ainda fazia, eu não sei se vocês vão lembrar disso aí, ainda fazia uns relevos impressos sobre papel branco. O trabalho dele é magnífico e eu já fiquei fã dele desde esse tempo. Mas aí eu estava viajando, né? Voltei de Salvador, voltei para Belém, pelo litoral, e eu já tinha essa ideia de conhecer o trabalho dos artistas. O fato é que eu cheguei em Manaus, voei para Curitiba, porque eu já tinha sabido, já conhecia o fato de que a professora Adalice Araújo tinha chegado de Roma e trouxe essas ideias todas, que culminou, obviamente, com os encontros de arte moderna. Tá. Isso, para mim, é fundamental, porque... Abriram um parênteses aqui. Eu sinto a maior falta dos movimentos que aconteceram em Curitiba nos anos
70, 80, 90. As discussões, os fóruns, os movimentos. Nós temos ali dois personagens bastante empenhados nesse, bastante produtivos, a Denise e a Laura, que estivemos juntos em quase todos esses movimentos aí, especialmente no início de 80, 80, 81, 83, 84, que culmina inclusive com a Associação dos Artistas Plásticos. E não posso esquecer o Ginsky ali também. Foi sempre bem influente, bem presente nessa. E culmina com a PAP, né, a associação, que foi um movimento belíssimo de arte, de manifestação artística, manifestação do artista, em prol de uma consciência de classe, por exemplo. A ideia era que, por que, por exemplo, a gente não aguentava a ideia de que a geração dos artistas do ano 60, dizíamos nós lá, eu inclusive, lógico, viviam pendurados nas tetas do poder público, de tal maneira que um dia entro no Banestado, lá no conglomerado. Todo mundo, não sei se conhece essa história, é terrível, mas vou contar. Eu entro no conglomerado e fui ver o acervo do conglomerado Banestado. Quando eu entrei lá, vocês não acreditam, tinha milhares de obras. Não sei se eu estou exagerando, mas era por aí, tá? Centenas não era. E de quem eram as obras? Dos nossos amigos. Osmar Kromiek, João Osório Brzezinski, Enio Marques Ferreira, que também era artista, né? Mas diferente. Érico da Silva, toda essa turma dos anos 60, que faziam esse tipo de coisa que nós não queríamos. Então, por que nós fizemos a PAP? Para que pudéssemos implantar na sociedade uma nova consciência, uma consciência de que o artista é um profissional de valor, que tem seu próprio trabalho e que pode viver daquilo sem nenhum conchavo com o poder público, sem ficar nessa dependência, nessa submissão com o poder público. Então, eu acho que esse foi mais ou menos uma, né, claro, evidente que esse conteúdo tem um corpo maior de posicionamento, de conceitos, de vontade, que justifica a criação da PAP, que hoje, não sei como é que está, obviamente, está terrivelmente. Então, voltando lá no Rio de Janeiro, é um ponto fundamental para a minha formação, porque ali eu fiz parte dos Domingos da Criação, com o Frederico de Moraes, que eu achei fantástico, porque ele dava para nós a ideia de que a arte é um processo coletivo, é lúdico sempre, não precisa ser um trabalho penoso, sério, sofredor, porque eu queria, nesse momento, aprimorar um processo criativo que exatamente fosse isso, ligando a minha formação de base, de raiz, fundamentada nas brincadeiras, na alegria, no coletivo, nas trocas. E isso eu tive através do Boi Bumbá e com as escolas de samba, que até hoje existem. O Boi Bumbá perdeu, chamava-se Mina de Ouro. Ele desaparece na década de 80 para dar lugar àquela coisa horrível que existe em Parintins, que junta o boi garantido com o caprichoso. Não sei se você deve saber essa história aí, né? Claro. Mas manipulado não, cooptado pela Coca-Cola. Então o Boi Bumbá acabou em Manaus, saiu do Festival Folclórico e vai para Parintins. Foi fundamental na minha formação. Aí eu estou no Museu de Arte Moderna, faço essa participação, né, lógico. Tinha dezenas de pessoas, era fantástico. E sigo para o Festival de Ouro Preto, onde eu conheci esse grupo de teatro extraordinário, né, que era Julian Beck e Judith Malina. Eles trabalhavam associados também no Brasil com o Boal, Teatro do Absurdo e tal. E
Curiosamente, eu cheguei para conhecer eles lá, alguém falou, eu fui lá por minha conta. Cheguei exatamente no dia em que a polícia estava lá e prendeu todo mundo, porque eles fumavam maconha. Em Ouro Preto. Bom, então eu volto para Manaus e venho para Curitiba, onde eu conheci essa coisa que dos encontros de arte moderna, que para mim, Luiz, estou falando certo? As experiências do Domingo da Criação para mim foram fundamental, porque eu já tinha ali os meus 25 anos, 27, e eu estava preocupado como é que eu ia ganhar dinheiro, como é que eu ia me sustentar com o meu trabalho. Até hoje eu não sei. Então eu conheci essa experiência que para mim foi extraordinário, que é dos encontros de arte, que eu não participei integralmente porque dali se implanta, junto com o extraordinário Ivens Fontoura, né? Difícil do convívio, mas excelente. Talvez foi o sujeito que, junto com o Luiz Carlos Andrade de Lima, foi o professor que mais me valorizou, digamos assim, me reconheceu na Escola de Belas Artes. O Ivens Fontoura e o Luiz Carlos Andrade de Lima. Elas sabem aí. Então, os encontros de arte moderna, para mim, foi absurdamente valioso para todos. Entretanto, eu tenho uma treta com essa turma, que é o seguinte: eu até hoje não sei como é que essas pessoas, uma boa parte da década de 60, como é que essas pessoas, artistas, participaram daquele movimento extraordinário, 69, 70, 71, 72, 73. Aí parou, né? Não sei o que aconteceu, o Ivens e a Dalice não puderam fazer mais. Em 74 eu já estava lá, eu conheci vocês em 75, 76. Aí era outra história. E aí eu encontrei, em 74, uma motivação forte que me fez fazer o Praça da Arte. Por que fez? Porque eu cheguei numa escola onde tinha 2 cursos, pintura e música, mas era uma escola de arte. Eu não podia, lógico, novilho, mas apesar de fazer parte de todo aquele movimento, eu ia falar, a gente fumou muita maconha, mas eu não era maluco, não era louco, porque eu percebi como é que era uma escola de arte. Podia haver uma fronteira entre 2 cursos, de pintura e música. As figuras se odiavam. O músico dizia que era mais importante, e a pintura, nunca vi dizer, era gente mais acessível. E o pessoal da pintura ficava ali na cantina. Eu só lembro de uma figura de música que ia na cantina, que chama-se Eneide Hopkins. Lembra dela? Bom, Eneide Hopkins. A Eneide estava sempre com a gente, uma música, o resto não ia. Aí eu fiquei pensando, eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa interferir nisso. Aí eu fiz o Praça da Arte. O que era o Praça da Arte? Era a assumição de uma praça. Botou a imagem aí? Não, eu queria mostrar, sabe o quê? O Saul Raiz. Tem que voltar, eu volto mais Tem. É isso aí, ó. Aí eu pedi uma reunião com o prefeito. Antes eu passei pela Henriqueta Penido Garcês Duarte, pianista. Ela achou o projeto maravilhoso. Já tinha mostrado para o Calderário, ele não deu bola. Aí eu fiz esses contatos todos com o Fundepar, Escola de Belas Artes, Secretaria de Cultura, Fundação Cultural. Ninguém me deu dinheiro na mão, mas me deram
tudo que você pode imaginar de material e condições de recursos e tal. Conclusão, levei para a Funarte no Rio de Janeiro. A professora Henriqueta pagou a viagem toda com hotel e tudo. E o projeto foi aprovado pela Funarte, mas o DAGV, Diretório Acadêmico Guido Viaro, não deu conta. E o projeto foi o seguinte: durante 6 meses vezes 4 dá 24, 6 domingos, 24 domingos, parava um caminhão da prefeitura, ali entrava piano, cavalete, tudo, e a gente ia para a Praça Eufrásio Correia, porque eu já tinha identificado aquela praça, pela presença do trabalho do Zaco Paraná, um semeador, e eu tinha na minha cabeça que eu não tinha que me preocupar com currículo, trajetória, dinheiro, pintura, mercado. Eu tinha que semear ideias. Essa ideia foi uma ideia que me acompanhou sempre. E até hoje eu acho que é isso. Você, para fazer arte, você não tem que se preocupar se... Estamos falando aqui em arte não convencional, né? Estamos falando em obra de arte que vai para a galeria, essas coisas, né? Que aí é difícil o artista se desligar dessa ideia de submissão, de trabalhar para o mercado e tal. Estamos falando de arte como arte. Então, nesse sentido, eu me perdi um pouco aqui, mas já retomo. Neste sentido, a Praça da Arte foi fundamentada nesse conceito que o Zaco Paraná colocou ali. Todo mundo conhece, né? Lógico. Mas eu pesquisei, eu fui atrás e conversei com a Andalice várias vezes e outras fontes também. A ideia dele estava limitada exclusivamente à questão talvez da raiz mais importante do Paraná, que é a questão da lavoura, da agricultura, da questão agrícola, né? E que não tinha nada a ver comigo. Eu fiz ali o que a gente hoje chama de uma ressignificação. Falei certo? Então eu digo, vamos ressignificar isto, essa imagem fantástica. E peguei o cartaz para dar essa ideia para os alunos na Belas Artes de que nós estávamos fazendo arte. Seja, aí já não me interessa mais se é pintura ou música. Eu dizia que vocês são artistas, nós somos artistas, então nós temos que pensar com amplitude, né? Pensar além dos problemas, além das limitações impostas pela sociedade, que até hoje a gente vê aí, parece que não mudou nada, né? Mudou muita coisa, mas mudou, precisa mudar muito mais, né? Então, a Praça da Arte levou por 24 domingos esse aparato todo e sobreviveu ali. Depois, obviamente, todo mundo começa a esfriar, esmorecer, desinteressar. E, claro, para mim ficou muito difícil, porque, imagina, tudo isso, engraçado que tudo isso a gente fazia sem dinheiro, né? Era tudo na espontaneidade, na colaboração, etc. E assim foi Arte Show, Sensibilizar, que eu considero um dos 3 projetos de arte informal, relacional. Tem uma treta no meio também, isso aí. Tem treta por tudo, né? São as dificuldades que se você não é uma pessoa centrada no que você quer fazer, você desiste, né? O que a gente vê é muito comum em sociedade, na vida humana. Desistir por causa das adversidades, que depois o Hélio Sica vai fazer aquela frase maravilhosa dele, que é: da adversidade vivemos, né? É isso. Então, a Praça da Arte acontece 24 domingos, foi ótimo, e iam 2 caras lá prestigiar, ficar junto. Luiz Carlos Andrade Lima, esse cara era demais, né? E Ivens Fontoura. O Quadrário, que eu me lembro, assim, ele foi uma vez. Eu não faltei nenhuma, lógico. O Quadrário foi uma vez que eu lembro, tá? E importante vocês lembrarem que a Praça da Arte não ia só pintores e músicos.
Levamos o coral várias vezes, levamos grupo de teatro. Teatro Dadá, lembram disso? Esqueci o nome dele. Está vivo, né? Morreu só... Era um casal, né? É um casal, uma mulher era peruana, né? Do Peru, ela. Bom, já lembro o nome dele. Então, a ideia era ocupar o espaço, a ocupação artística pela arte, mas como na minha cabeça, uma forma de poder. Porque se a gente não fala em política partidária, fala em política, em essencial, tudo que nós estamos fazendo aqui agora é político. Porque nós estamos fundamentando aqui, nós estamos impregnando, incorporando, nós estamos instalando, implantando uma força baseada na nossa vontade e na nossa visão de mundo. É isso que nós queremos. Para mim, o artista é um ser político, sempre. Mas, no entanto, lá na Belas Artes, o que a gente escutava? Não tem nada a ver com política, a arte. Então, eles estimulavam o quê? Viver alienados do processo baseado na economia que resolve a nossa vida e faz o que quer. Então, para mim, o artista não era só um fazedor de quadros, ou um fazedor de música, de poema, não importa a linguagem. O artista era um ser que, baseado no seu poder criativo, ele é livre para se expressar da maneira que ele entende, seja lá o que for. Em seguida, eu conheço em São Paulo um grupo chamado IAD. Alguém conhece? Existe até hoje. Ligado à FAP, Fundação Álvares Penteado. Eu estive com o IAD, umas duas vezes eu fui lá, e eu vi que eles já defendiam uma ideia de que o artista pode se valer de todos os recursos possíveis, e olha que isso aí era 80 e qualquer coisa, hein? O primeiro computador que eu tive, eu não fiz que nem o Gilberto Gil fez com a guitarra elétrica no Rio de Janeiro lá. Fez até passeata contra o Gilberto Gil. Eu saquei que o computador era uma grande máquina, mas o meu primeiro foi em 92. Claro, aí eu pude comprar, né, lógico. 92. Mas os computadores chegam no Brasil na década de 80. De 80 eu sabia que alguém já tinha. Tela preta, de BIOS, tudo, né, terrível. Eu me perdi de novo. Pro Rio. Não, mas já me acho. Essa trajetória é ótima. Então, a máquina fantástica do computador, eu não negava. Mas eu percebi que eu tinha que me posicionar diante daquela situação, por exemplo. Os recursos do artista, para o artista se valer, para se facilitar o processo criativo dele, ele não podia se prender a nenhuma linguagem, por exemplo, nenhum material, porque eu já tinha uma discussão, eu tive uma treta com uma gravadora amiga nossa, o Yara Bartira, terrível, porque ela defendia na escola para todo mundo que... Meu tempo? Não, tá tranquilo, tem uns 10 minutos. Ela defendia que a gravura tinha que usar papel importado. Eu falei, pô, calma lá, isso aí não bate comigo, né? Imagina, se eu tinha toda essa dinâmica, formação, e já tinha conhecido o projeto IAD. O artista é livre para expressar-se fazendo uso de todos os seus recursos, ferramentas, linguagens, possibilidades, materiais, etc. Por que uma gravura feita sobre um jornal é menos importante que uma gravura feita em um papel especial? Essa não é a questão. A questão é a qualidade visual, conceitual do trabalho em si. Isso não depende de material, isso, né? Então teve uma treta terrível que eu até deixei para lá, mas a ideia era essa. Sempre defender a possibilidade do artista ser livre para executar o seu trabalho, a sua tarefa, e, obviamente, com essa liberdade,
poder também exercer isso num campo maior, digamos assim. Pensar que a arte é uma atividade. Eu acho legal o Duchamp quando diz a atividade artística não é uma atividade separada da vida. A arte é uma atividade ligada à vida constantemente. Não pode ser um gesto de encomenda pelo mercado financeiro, pelo sistema de arte, digamos assim. Então, naquela altura, a partir de ter visto, de ter aprendido, me relacionado com o grupo IAD de São Paulo, eu trouxe cada vez amadurecendo mais o meu ponto de vista, para que eu queria ser um artista que eu não aceitava, digamos assim, estar submisso a um sistema de arte, sistema social, hoje sistema produtivo, que, passados esses anos todos, nós estamos vendo aí no que está dando. Eu acho que a atividade artística continua sendo uma tábua de salvação para que a gente possa, sem nenhuma preocupação com uma obra de arte fechada, endereçada, mas que você possa se tornar uma pessoa melhor, para você influenciar de alguma maneira em torno de si. Não precisa mais mudar o mundo que a gente queria lá com o movimento hippie, a gente queria mudar o mundo todo. Não é por aí, mas nós podemos mudar em torno de nós. E se nós conseguimos isso, mudar ao redor de nós, nós mudamos o mundo. Porque o que importa é essa visão de mundo livre, sim, como é a ideia da ideia da arte como atividade, digamos assim, né? E com os anos passando, eu vou amadurecer na minha cabeça que a arte é uma maneira de eu negar a prisão maior. Alguns autores falam na questão da corrente, uma corrente que vem nos oprimindo há séculos. E eu acho que nós não podemos perder o poder criativo. Como chamei, né, a tábua de salvação, para que nós possamos resistir, para a gente possa, ao resistir, ocupar o nosso espaço. Como diria o Zé Celso, atuar para poder voar. Se eu não atuo, não vou voar nunca, vai ser difícil. Então, a minha performance como ser humano e artista foi baseada na pregação, na constância de dizer não para a sociedade, dizer não para o mercado, dizer não para o mundo, não apenas para alguns projetos, como a gente comentou, eu e a Tânia. Nós temos hoje um projeto na Colônia Faria, onde eu moro, que é prioridade do governador Ratinho, para colocar uma rodovia que tem 60 metros de um lado, 60 metros de outro, mais o canteiro de obra de um lado e de outro. Então, o projeto dele está rolando aí, mas devasta uma região da APA, a área de proteção ambiental, devasta comunidades. Só na Colônia Faria, onde eu moro, tem 214 famílias condenadas, que vão ter que morar em outro lugar. E eu estou lá,
assim como a Lúcia Misael e a Priscila e o André, arquiteto, o Pedro Paulo, arquiteto, o marido da Priscila, engenheiro, um dos engenheiros que ajudou a construir Itaipu Binacional. Então, nós estamos resistindo faz 10 anos, mas a partir de ontem para hoje, nós tivemos uma notícia que o governador Ratinho, terrível, vagabundo, decidiu como obra prioritária dele, do governo dele, o contorno norte. Então, aí eu entro como? Eu entro fazendo serigrafia, camiseta, uma porção de coisas. Nós estamos criando resistência faz tempo, com faixas, placas, mas também formando encontros com o Ministério Público, com o procurador, com o prefeito é a favor da obra, lógico, e com a Assembleia através de deputados como o Goura, na gestão passada esqueci o nome do cara. Então, ou seja, lidando com as nossas iniciativas no espaço, no chão da Colônia Faria, com esses movimentos todos, mas também junto com na resolução desses documentos, tem burocraticamente falando, tem uma coisa horrível, assim, mas tem que fazer, né? Encaminhamentos e tal. Então, eu acho que o artista pode desenhar, pintar, gravar, fazer vídeo, mas ele não pode esquecer o lugar onde ele mora, né? Como é que vai ficar? Vai esperar que a comunidade moradora que faça alguma coisa? Não vai fazer. A nossa lá, por exemplo, eles são gente boa, gente trabalhadora e tal, são generosos, mas a vida deles se resume a trabalhar, ganhar dinheiro, comer, beber e ir para a igreja, e morreu, não tem mais outra coisa, é isso aí. E a vida é maior que isso, né? Bem maior, claro. Então, a minha importância, quer dizer, do ano 2000 para cá, que a gente faz o Imagine, que a Tânia conheceu. O Imagine foi um projeto fundado na Colônia Faria, que nasceu dessa minha inquietação toda da questão de como que as pessoas podem interferir no processo político da vida, porque nós somos também entidades políticas e nós temos a nossa força. Eu acho que a questão da arte, ela não só pode como deve, e aqui eu faço um parêntese lembrando uma figura da arte fantástica, que é a Faiga Oster, que uma vez ela disse para mim uma coisa que eu não consigo esquecer nunca mais, que é o seguinte: ela diz assim: Sérgio, como pode o Brasil, um país de tanta desigualdade, e os artistas brasileiros não se voltarem para esse lado? Quer dizer, como pode os artistas brasileiros ignorarem a possibilidade de que a participação deles seria decisiva para diminuir a desigualdade, melhorando pela sensibilização que a arte promove a qualidade de vida, né? O que ela quer dizer? A mesma coisa que eu estou falando de outro nível, com outras palavras, sem a visão dela, né? Uma pessoa que ela morreu em 2001, né? Mas eu estive com ela no Rio de Janeiro, estive com ela em Curitiba. Era uma pessoa extraordinária, com uma visão de mundo extraordinária, conhecia o mundo inteiro. Então, para mim, foi uma figura que me acrescentou bastante nessa visão da arte junto com a educação. Não o artista como arte educador, necessariamente não, mas como artista educador, o artista que trabalha com propostas criativas, que tem domínio da obra de arte. Nem todo professor tem, nem todo arte educador tem, né? O arte educador tem uma visão de que ele pode ensinar a fazer arte, ele pode ensinar a fazer gravura? Sim. Pode ensinar pintura? Sim. E todas as linguagens ele pode até ter um bom domínio, mas se ele não tem o domínio da obra de arte, da criação da obra de arte, para mim, ele não é um artista educador, ele é um arte educador. Vejo uma diferença muito forte nisso. Já levei essa discussão várias vezes para aprender, para aprimorar melhor e tal, né? E não fechar essa questão. Tem
que alguém poderia me provocar com a seguinte pergunta: tem arte educador artista? Lógico que tem, mas essa não é a questão principal. Deve ter. Para mim, quanto mais artistas, mais educadores, mais avançarmos, incentivarmos a participação de artistas nesse mundo que está aí, para mim melhor, para mim fundamental. Quanto mais, melhor. E as crianças mostram que essa parada, essa realidade é possível, né? Porque a criança já nasce um artista em potencial, obviamente. Eu acho que se a gente pudesse revitalizar essa discussão, esse debate num nível maior, como o exemplo que vocês estão dando aqui, que pode ser pela iniciativa, pela alternativa independente, lógico. Muita coisa hoje, como todos sabemos, é feito assim também. Eu acho que isso seria o maior ganho assim, da gestão, sabe? Para que a gente pudesse, para que todas as pessoas pudessem colocar suas experiências, né? Porque, afinal, em cada um de nós está não apenas o patrimônio local, nacional, mas em cada um de nós todos, nós aqui e as pessoas, em primeiro lugar, as pessoas sensíveis, porque a sensibilidade é fundamental, né? Sensibilidade criadora, sensibilidade social, cultural, social no bom sentido de dizer, né? Então, se nós pudéssemos, quanto mais pudéssemos influenciar essa camada social, seria mais interessante para a gente realmente viver os nossos últimos dias, porque todos nós aqui vamos morrer, como outros já morreram, a gente não pode escapar dessa, mas eu estou me preparando para morrer sem pretensões, achando que a vida é maravilhosa. Acho que não tem nada melhor. Mas mais maravilhosa ainda, se nós pudermos dizer não para a sociedade, para o mundo, porque eles estão destruindo o planeta por uma série de razões. A situação planetária é um desastre. Não estou me referindo só a guerra na faixa de Gaza e Ucrânia e Rússia. Não. Estou me referindo a todo o processo, inclusive ambiental, onde não há mais grandes possibilidades de reação para que seja possível reverter isso aí. Mas isso me incomoda porque Deu aí? O que mais me incomoda é que eu vejo os artistas, que para mim é uma representação, assim como os cientistas e tal, por dominarem o processo criativo, uma forma de poder genuína, forte. São poucos ainda. Nós precisávamos agir com mais coletividade, com mais força, com mais pontualidade, fazendo movimentos, encontros, para que a gente pudesse, daqui para frente, morrer com um certo convencimento de que a gente trabalhou pela nossa humanidade. E aí a gente uniria o útil ao agradável. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos que estão aqui. Não somos muitos, mas somos especiais as pessoas que estão aqui, assim, só gente assim, muito legal de estar presente, estar aqui nessa conversa. Antes de agradecer o Paulo e o Renan, queria agradecer o Sérgio, assim, não só pela fala, mas por tudo que você construiu, assim, no nosso contexto, assim, de verdade, assim. Eu sou uma pessoa que desde o dia que eu conheci o Grito Manifesto, assim, para mim esse trabalho sempre foi,
assim, uma referência, uma maneira de se aprender a pensar também como se produzir arte, porque a gente muitas vezes fica olhando para fora, né, para encontrar com quem aprender, onde aprender e tal. E quando a gente vê um trabalho tão potente como o Grito Manifesto, os outros projetos todos Sensibilizar, o Art Show, né, assim, é muito, vamos dizer assim, a gente se vê assim, a gente não se vê mais fora de um debate da arte, né? Assim, um pouco como se a gente estivesse vendo só as referências europeias ou mesmo de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? E de repente a gente vê que isso que a gente que está nos interessando assim também está próximo ali, né? E de uma maneira ou de outra chega até nós, né? Assim, isso está ali, né? Nesse nosso circuito, isso vai girando e vai chegando, assim. Então queria fazer esse agradecimento, Sérgio, a você, assim, queria agradecer ao Renan e ao Paulo pela iniciativa, reforço as palavras do Sérgio, assim, da importância de ter esses espaços de debate, de conversa, de discussão, né? Porque sempre são espaços de construções coletivas, né? Assim, sempre são coisas que alguma coisa sempre escapa disso tudo, né? Assim, que a gente está falando, conversando e tudo mais. Então isso, assim, queria de verdade agradecer, tá? O convite e a lembrança, né? Para estar participando aqui, tá? Bem, eu organizei umas coisinhas aqui para apresentar, assim. Eu, assim, peço desculpas de não estar conseguindo acompanhar o evento inteiro, tá? Assim, como não estou conseguindo acompanhar o outro evento que está tendo hoje, né, o seminário de mediação e curadoria, eu tinha até uma fala que eu tive que desmarcar porque eu não tive como dar conta dos compromissos e tal, mas enfim, e aí assim pode até ser que a minha fala fique um pouco deslocalizada, assim, não sei como estão os debates aqui colocados. Mas porque esses convites sempre nos servem assim para, de algum modo, reorganizar coisas que a gente já fez, né? Assim, então, bom, arte pública, quem viu, né? Assim, a gente vê as pessoas que estão ali na lista, né, de convidados que estão apresentando e tal, as pesquisas de cada qual. E aí eu, enfim, um pouco tentei me organizar aqui, tá? E como, assim, estou na universidade, assim, tá? Não é um texto nem nada, assim, é um trecho de um texto que eu fiz já há muito tempo, assim, mas um pouco para localizar algumas coisas que me parecem, pelo menos para mim, que me provocam a pensar alguns trabalhos que eu vou passar rápido para vocês aqui, eu prometo, assim. Que quando a gente fala em arte pública, né, assim, o que a gente está entendendo por arte pública, né? Assim, e aí eu sempre, assim, como, assim, eu não tenho nenhuma vergonha em falar que tudo que eu sei eu aprendo de outras pessoas também, né? Assim, então, trazer referência para mim é no sentido de reconhecer os locais de onde a gente está aprendendo, né? Assim, e um texto, assim, uma discussão que me ajudou muito, assim, é uma discussão da Myung Kwon, né? Assim, muitos de vocês conhecem e tal. E essa crítica, essa teórica de arte, ela faz uma distinção de 3 categorias para pensar uma ideia de arte pública, que é a ideia do estar em público, o ser o público e o atuar no interesse público, né? Em que ela vai mais ou menos definir aqui, assim, super rápido, ligeiro, uma linha de cada um, onde a arte no espaço público seria entendido como o quê? Uma arte que ocorre quando o artista realiza uma obra fora do museu. E o que a legitima como pública é o fato de estar instalado em um local considerado público, né? Os exemplos mais claros são as esculturas públicas que a gente tem aí espalhados no mundo inteiro, né? Assim, projetos que são pensados muitas vezes dentro de um ateliê, né, e depois são colocados numa rua, numa esquina, numa praça pública e assim por diante. A segunda categoria, assim, que seria a ideia do ser o público, ela vai definir como caracterizada por práticas, ela vai usar um termo que a gente não traduz ainda hoje, que é o site-specific,
né, assim, nas quais os artistas integram os projetos dentro do espaço. Ou seja, a ideia de que os projetos já são pensados a partir de um determinado local, né? Assim, ou melhor dizendo, a partir de uma especificidade local, né? De uma especificidade do espaço, né? Que num primeiro momento essa especificidade ela é pensada fundamentalmente pelas características físicas do lugar, né? Assim, então, ou seja, é a rua de paralelepípedo, ou é uma esquina redonda, uma esquina triangular e tudo mais, tá? Mas já é um trabalho pensado a partir dessa especificidade física, né, de um espaço ou de um lugar. E a terceira categoria, né, que ela vai usar, né, que é o atuar no interesse público, a ideia de arte no interesse público, que ela vai identificar como projetos apoiados em práticas contextuais, onde também vem da ideia do site específico, dessa especificidade de lugar, mas na qual colaboram como sujeitos espectadores, ou seja, a ideia de que essa especificidade de um lugar ou a especificidade de um espaço não se dá mais somente por elementos físicos disso, mas se dá por elementos culturais, pela presença das pessoas, dos sujeitos que participam e pertencem a esses mesmos espaços, né? E esses elementos todos, né, não só o elemento físico, né, eles colaboram com o trabalho, ou fazem parte do trabalho, do entendimento, né, desse espaço onde vai estar. Isso vai fazer com que a gente vai ver alguns trabalhos, como eu acho que, por exemplo, o Grito Manifesto, né, assim, onde assim, a ideia de uma comunidade ou de um grupo de pessoas, né, é o que também vai ser usado para se entender um espaço ou se entender um lugar, né? Não só o elemento físico ali, né, mas essa ideia de uma comunidade de pessoas, de carrinheiros, né? Isso que a Mion Kwon está chamando dessa arte no interesse público, né? Assim, e aí esse parênteses, assim, retomando assim, esse agradecimento que eu faço ao Sérgio, né? Isso é um texto que a gente vai ver surgir nos Estados Unidos nos anos 2000 e tanto, né? Tratando essa arte no interesse público, né? Nesse contexto norte-americano como uma das grandes novidades postas, mas a gente vai encontrar alguns sinais de que isso já está antecipado em vários locais, um deles aqui em Curitiba, né? Assim, essa ideia dessa arte no interesse público, né, onde a gente pensa a ideia do espaço, a ideia do lugar, não só pelo elemento físico, mas também por um elemento cultural, de comunidade, né, posto ali para se pensar essas coisas, né? Assim, então, e ela vai assim, dizer assim, que a arte no interesse público é um conceito produzido a partir de projetos artísticos realizados com a participação ativa de residentes em comunidades diversas na criação de trabalhos de arte, né? Ao invés da construção de esculturas e instalações em lugares públicos, este terceiro modo de pensar a arte urbana, né, ou arte pública, baseia-se no engajamento dos sujeitos espectadores como colaboradores, né? Então, queria só fazer esse parênteses assim, de apresentação, tá? Para assim, trazer aqui alguns trabalhos que eu separei e recolocar algumas dessas perguntas a partir assim, da minha prática, né, como artista, tá? Então, o primeiro trabalho que eu queria mostrar é o Perder de Vista. Pode ir passando, Maria, fazendo um favor. É um trabalho que foi apresentado em 2008, né? Assim, a ideia, a princípio, desse trabalho era, assim, eu estava fotografando, né? E eu ia sempre para procurar, para fotografar locais. Tirar aqui? Beleza. Procurar lugares na cidade que fossem onde, se Curitiba tivesse já encontrando ali um certo limite, ou seja, aqui estaria acabando, digamos assim, um núcleo urbano da cidade, ou para onde a cidade estava se expandindo, né? Assim, então, são essas paisagens que eu vou fotografando, né? E quando esse trabalho vai ser exposto, ele vai ser exposto no museu, pode parar aí um pouquinho, no Solar do Barão, né? Assim, lá no terceiro andar, em cima da Sala do Lustre, todo mundo conhece a Sala do Lustre, né? A época era o Museu do Cartaz, né? E a exposição vai ser o seguinte, assim, vai ser a gente entrar na sala
o que tem na sala é essa fotografia, somente a sala toda vazia, somente com essa fotografia, ela tinha um tamanho de impressão de 2,5 metros por 2,5 metros, onde ela recolocava a escala de 1 para 1 do que eu havia fotografado. Então, a ideia era de que o espectador ali se pusesse diante, né, dessa mesma escala, né, dessa pedra que estava sendo fotografada. Pode avançar? E, como era uma imagem grande, o recuo para se precisar ver essa imagem nos colocava exatamente do lado da janela do museu, né? E essas janelas, habitualmente, em museus, são janelas fechadas, né? Assim, né? Assim, a gente tenta, de algum modo, reproduzir uma lógica museológica, expositiva, né? Mas a gente se adapta, né? Assim, e aí a proposta que eu fiz foi de que se as janelas fossem abertas ali, não ficassem com as janelas fechadas, e dessa distância que eu tinha para enxergar essa imagem, essa pedra grande, eu estava na altura da janela e olhando para o lado direito, tinha uma janela, tinha uma segunda imagem numa empena de prédio fora do museu, tá? Que é essa imagem de baixo, aqui do lado direito. Tá? E para o lado esquerdo, né, também através da janela, tinha uma segunda imagem posta, que é aquela imagem de cima, né, também para fora do museu. Então era um pouco... esse trabalho, para mim, era um pouco... não é a ideia de estar dentro, olhando para fora. Né? Isso é uma coisa que para mim foi importante de pensar, né, assim, de estar dentro do museu, de estar dentro da instituição, mas, ao mesmo tempo, estar olhando para fora desse lugar. Né? E aí uma primeira pergunta que eu me faço assim, é se isso é arte pública. Né? Porque se a gente for pensar a primeira ideia de uma arte pública como algo, um trabalho de arte feito num espaço público, num espaço externo a uma instituição de arte, né, assim, isso é ou não é? Né? Assim, uma pergunta que de fato eu me faço. Tá? Pode passar, Maria? Pedir para você ir agora na página 32. Pode passar, depois do Conversas. Tá? É o vermelho. Tá? Aí. Tá? Esse é um projeto de 2009, tá? Logo depois, assim, em que... pode passar algumas imagens. Depois eu volto na proposta ali. Pode passar mais. Aí. Tá? Pode deixar nessa daí, tá? Onde a ideia desse trabalho era um pouco inverter. Era a ideia de estar fora do museu. O trabalho era todo pensado para acontecer como intervenção pública na rua, mas ao mesmo tempo que estando fora, olhar para dentro, que era uma ideia de como esse trabalho que acontecia no espaço exterior, ele retornaria para dentro do museu. Né? Assim, E aí foram feitas algumas das intervenções que haviam sido programadas. Uma delas foi essa, que é o canal do Rio Belém, ali, que passa atrás da Cândido de Abreu. Né? É um projeto importante que eu fiz junto com a Mila, né? Com a Mila Jung, vai estar aqui na semana que vem, apresentando também, em que a gente fez um tingimento do Rio Belém. Né? Já vou falar o porquê, porque o motivo principal que nos levou a fazer esse trabalho e a chamar de vermelho era o fato que estava ali, a cada semana, nos jornais de Curitiba, era um número absurdo para a época, não sei como está hoje, de homicídios na cidade e na região metropolitana. Então, assim, tinha final de semana que eram 49 mortos em Curitiba. Ali, né? Então, assim, a ideia foi trabalhar com essa ideia do vermelho. Então, a gente foi tingir o rio. Né? Pode voltar uma anterior, Maria, perdão. A gente andava, quando chovia, e era muito raro, imagina, chovia todos os dias em Curitiba, a gente saía com uns potinhos de pigmento, de tingimento de roupa, e nas poças d'água a gente ia despejando essa tinta, esse pó, e aquela poça d'água virava como se fosse uma poça vermelha, né? Assim, que estava ali colocada. Pode voltar ali também. Tá? Pode voltar mais ali. Pode. Aí onde estava a programação, tá? do trabalho. Tá? A ideia o que era? Como era um projeto feito dentro da Bienal de Curitiba, né? Assim, acho que não era... Não sei se era Bienal de Curitiba já o nome, em 2009. Vento Sul. Era a 6ª Vento Sul, isso mesmo.
Tá? A ideia era que a gente mandou um projeto, teve um processo de seleção, a gente foi selecionado, e o projeto era o quê? A gente ia ter um espaço dentro do museu, tá? Onde nesse espaço do museu ia ter ali uma programação das intervenções, tá? E também um freezer, onde a gente estaria produzindo blocos de gelo com água vermelha. Né? A ideia era ser um freezer grande para que a gente pudesse produzir um volume de gelo, e à medida que esse gelo estava sendo produzido, esse gelo ia sendo retirado e ia ser deixado na rua para que ele derretesse e aquela água vermelha fosse escorrendo ali pelos espaços da cidade. Tá? A gente acabou que a negociação com a Bienal foi horrível, a gente não teve praticamente o espaço. Né? No dia da abertura, a gente conseguiu o freezer para fazer as formas de gelo. Né? E a gente fez uma intervenção com os gelos, né? Que foi num 7 de setembro, na Cândido de Abreu, né? Que estava lá a marcha militar acontecendo, e atrás das arquibancadas a gente foi colocando alguns blocos de gelo para ficarem derretendo ali naquele espaço, enquanto tinha o desfile militar ocorrendo no mesmo instante. Teve uma última intervenção que a gente não fez, que a ideia era a gente ir ali naquela pracinha, onde tem aquela rotatória na frente da prefeitura, né? E a gente queria soltar um sinalizador vermelho ali. Era a proposta do trabalho. Né? A gente acabou não fazendo por conta das dificuldades que a gente teve com o evento em si. Tá? Então, assim, a partir dessa ideia, desses dados, dessas informações da cidade de Curitiba, de se trabalhar com a questão do vermelho, de colocar esse vermelho na rua, evidenciado, presente, né? E a gente fez uma linha de intervenção nisso, que era na Cândido de Abreu. Por quê? Porque ali a avenida começa no Palácio do Governo do Estado, passa pela Assembleia Legislativa, passa pelo Tribunal de Justiça, né? Passa pela prefeitura, passa pelo shopping da cidade e termina na praça onde está a Igreja Matriz de Curitiba. Ou seja, como se essa avenida, de algum modo, representasse essas estruturas de poder que, de algum modo, ou de todos os modos, estavam silenciando diante dessa violência que a cidade estava vivendo nesse contexto. Né? Sim, mas aqui, como eu falei, a ideia era um pouco inverter, de atuar fora, mas olhando para dentro. Né? Assim, pode passar, Maria, vai para o Paisagem Fronteira 49. Uma página. Pode voltar. Volta, passou. Aí, pode deixar naquele graficão ali. Tá? Que quando o Projeto Vermelho está acontecendo, assim, que é uma data em que o Paisagem Fronteira também começa, eu estava assim, estudando e tendo algumas referências e tal, que era de um artista americano, Robert Smithson, né, onde justamente ele tentava elaborar essa relação entre o dentro e o fora do espaço de arte, né, que era a ideia de site e non-site. Né, traduzindo para a maneira como eu traduzi, era a ideia de serem dois lugares. Era o lugar da experiência vivida pelo artista ou na construção do trabalho, e um segundo lugar, que era o lugar gerado e construído pelo trabalho. Tá? Então, o Paisagem Fronteira foi um projeto que eu fiz no Chuí, tá? Ao mesmo tempo em que eu estava no mestrado. Esse gráfico aqui, o que ele tem? Ele, naquela parte branca ali, tem viagem ao Chuí de um lado esquerdo, mestrado do lado direito, porque isso era para mim, eu tomei esses dois espaços, esses dois contextos, como os contextos originais de experiência. Né? Assim, é de onde esse trabalho estava acontecendo. A partir desses lugares, do Chuí e do mestrado, eu fui produzindo documentos e coletando documentos ao mesmo tempo. Né? Que é essa mancha amarela ali. Né? Assim, isso era fotografar, produzir vídeo, coletar papel, coletar propaganda, coletar jornal. No Chuí, por exemplo, todos os dias que eu ficava lá, eu comprava no mesmo dia o jornal do lado do Uruguai e o jornal do lado do Brasil, assim, materiais que foram sendo arquivados, acumulados e tudo mais. E o que está por fora ali, nesses coloridos ali,
é a ideia dos lugares que foram criados a partir do trabalho, que são exposições que foram pensadas. Tá? E essas exposições não eram necessariamente exposições físicas também, era muito a ideia de ser um espaço de conversa, como esse que a gente está tendo aqui, ou mesmo publicações, impressos, né, que se desdobravam disso daí. Pode passar, Maria, por favor? Obrigado. Pode. Tá? E aqui, assim, coisas que foram surgindo dessas documentações e a cada convite que tinha para apresentar esse projeto, esses documentos eles eram reorganizados. Era uma ideia de uma curadoria interna que eu fazia ali de seleção de trabalhos. Do lado direito é uma série que eu chamo de álbuns de fotografia, em que eu fotografava o tempo todo que eu estava lá e criei uma classificação meio borgianiana assim, dessas imagens que estavam postas. Do lado esquerdo eram projetos que eu tinha elaborado para fazer intervenção urbana. Eu não fiz nenhuma dessas intervenções no Chuí e eu passei a chamar isso de projetos irrealizados. Então, um dos projetos, por exemplo, era juntar pó de giz, de quadro negro, né, de escola, né, e traçar uma linha. O Chuí é uma fronteira seca, né, importante isso, é uma avenida, né, que corre. Se eu passo a avenida, eu estou no Uruguai, se eu volto, estou no Brasil. E a ideia era fazer sobre essa linha ali, sobre essa fronteira invisível, fazer uma linha de giz, uma linha com pó branco de giz, né, de madrugada, para que de manhã, quando a cidade fosse amanhecendo e acontecendo, esse pó começasse, essa fronteira delineada, ela passasse a ser borrada e jogada de um lado para o outro pelo trânsito do próprio lugar. Né? Que é a marca de giz, a ideia de produzir uma nota de dólar, porque a gente estava no Brasil, assim, no Brasil era o real, no Chile era o peso uruguaio, mas a moeda que valia era o real. Então a ideia de fazer um papel de nota de dólar, de um lado escrito 1 com M em português, $1, e do outro lado o 1 com N, né, em espanhol, $1 também. Né? E a Operação Condor, ali, né, Observatório de Aves de Rapina, que, como é uma região de muita planície, assim, ali pela região tem uns observatórios de aves ali, né? Só que a gente nunca vê aves ali, né? Assim, e a gente entra nessas cabines ali e tem um mapa de quais são as aves da região que você pode avistar. Né? E aí uma das propostas era substituir esse mapa de aves por um mapa com a fotografia de pessoas desaparecidas nos regimes ditatoriais da América Latina da Operação Condor. Né? Assim, era um pouco colocar nesse observatório e olhar para esse horizonte procurando essas pessoas. Pode passar, Maria. Daqui são outros trabalhos que vão acontecendo, ou seja, do lado esquerdo lá é o Renato Cícero José, que eram vendedores de rede. Há 20 anos eles saíam do interior, da fronteira Alagoas, Pernambuco e Paraíba, vinham para o Chuí para vender rede, chegavam no Natal, voltavam no Carnaval. Pegavam toda a temporada disso daí e eles nunca tinham levado uma fotografia do Chuí de volta para casa. Assim, aí eu ficava fotografando eles o tempo todo, e entregava as fotografias para eles, e ia conversando, gravando conversas e tudo mais. Isso virou um vídeo, que é o Renato Cícero José. A do meio ali, que é o Naif, que era um filho de palestinos, que estava morando ali no Chuí, e ele tinha essa fotografia dele, né, da família dele, né, toda ela desfeita já, e eu restaurei essa fotografia para ele e devolvi a fotografia restaurada. Né? Eram trocas um pouco que eu ia construindo ali. E do lado direito o Ibarra, né? que era um fotógrafo, ele tinha essa lojinha aqui de fotografia, Tu Mejor Fiesta, que era o nome da loja, do Ibarra, e ele era um fotógrafo de aniversário, de casamento e tal, mas é aquela figura do fotógrafo da cidade de interior, cidade pequena, que é onde está toda a memória, ou boa parte da memória imagética, fotográfica, local, estava ali. Então, eu fui logo que cheguei, eu fui atrás de um fotógrafo como esse, que era o Ibarra, porque a ideia desse projeto era trabalhar com arquivo de fotografia. E o Ibarra contou, olha, eu não tenho mais, Felipe. Quando eu me separei, minha esposa tacou fogo em todos os meus negativos. Eu saí de casa,
tudo que era meu que ficou em casa eu perdi, porque ela queimou, ela estava brava comigo e tal. Mas não conta isso, tá? Assim, agora, como ele já faleceu, pode contar. Tá? Não conta isso. Aí o que eu fiz com o Ibarra? Eu pensei em uma exposição de fotografia falada. Então, assim, falei, Ibarra, como você não tem mais o teu acervo, o que a gente vai fazer é conversar sobre essas fotografias que você tinha no teu acervo, né? E para você relatar. E aí tem uma entrevista que foi gravada com o Ibarra, né, onde ele vai relatando ou revivendo essas fotografias que ele perdeu e fotografias que não existem mais. Pode passar. Aí são outros pedaços de trabalho que eu fui construindo. Essa de baixo é chamada Checkpoint, né, que é literalmente uma das fronteiras, né, do Uruguai com o Brasil. E em cima é Sobre a Linha o nome daquele trabalho, né, que é um dos pontos de passagem de Brasil e Uruguai. Né, assim, era uma coisa que estava muito presente para mim, isso está em todos os meus trabalhos, eu acredito que a ideia de paisagem, de território, né, e era o debate para mim no momento, que era a ideia de uma paisagem contemporânea. O que era uma paisagem contemporânea de um mundo global? Era a ideia da transitoriedade, da mobilidade, né, essas coisas todas, e para mim ali, aquele espaço da Sobre a Linha é onde estava isso. Pode ir. Isso é uma das publicações que foram, uma das exposições daquele mapa, né, assim, que é um relatório, né, que foi enviado para a Funarte, era um projeto com apoio da Funarte. Né, e aí é um pouco esse texto, vou relatando essas experiências. Pode passar, Maria. Pode. O Nolos Conosco, que é um cartaz que surge disso daqui, surge do trabalho do Chuí, um cartaz que a galera conhece mais e tal. Né? O Nolos Conosco foi uma frase que eu encontrei pichada numa casa abandonada, né? Acho que a galera se encontrava lá para se conhecer, né? E uma das frases que eu fotografei, e um dia fui convidado para fazer uma apresentação do projeto com a Cláudia Washington e o Lúcio, né? Que eles estavam fazendo um projeto à época ao redor do Lago do Itaipu, né? E aí eu usei essa fotografia que eu tinha do Nolos Conosco para, pode passar, Maria, produzir um texto, que é aquele lá, e fazer uma apresentação, que é essa que está aqui embaixo. Né? Assim, era uma leitura de texto, com uma partitura, onde, à medida em que eu vou lendo o texto, a imagem vai substituindo no lugar. O Paulo está ali, é a primeira figura que aparece ali. Tá? Pode ir, Maria. Tá? Esse texto que está ali é uma publicação, ela está feita, mas nunca rodou, que é o Acervo Carlos Ibarra, ou seja, a ideia de pensar um acervo de um museu sem obra de arte. Né? Assim, como o caso do Ibarra, que perdeu as fotografias dele. Né? Outra história que o Ibarra conta, que ele foi fotografar um casamento, era câmera de filme, ele ficou o casamento inteiro fotografando, e lá pelas tantas ele disse, mas eu não troquei o filme ainda, faz 4 horas que eu estou aqui no casamento, e ele se deu conta que ele estava fotografando o casamento sem filme. Né? Assim, ou seja, não fotografou o casamento, e ele chega para o patrão dele, né? Ele falou, cara, que era o Gordo Roberto, que era o patrão dele, falou, Gordo, não fotografei, o Gordo fica tranquilo, não tem problema e tal, amanhã eu vou lá e converso com o casal e tal, e o Gordo vai lá, conversa com o casal e convence o casal a se vestir de noivo e noiva de novo, para serem fotografados como sendo a foto oficial do casamento. Né? Assim, pouco essas histórias que estão sendo ali recolhidas do Chuí, né, que vão constituir esse acervo Carlos Ibarra, uma espécie de um museu imaginário. Né? Pode ir, Maria. Tu pode ir. A dissertação, no final, que é produzida, né, como trabalho, o Paulo fez parte da banca. Né? E a gente vai agora, Maria, para o Plaza Haiti, que é a página 82. Na verdade, sim, você pode deixar a imagem do filme... Não, deixa lá, vai lá. E o Plaza Haiti, para mim, é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, assim, na verdade. Assim, um trabalho foi mostrado só uma vez. Pode passar, pode mais uma. Deixa aí, assim, que é a imagem da exposição do Plaza Haiti. Tá? Ele foi feito por num Bolsa Produção, né? E foi um trabalho que se finalizou como uma instalação, né, de vídeo, ou um cinema instalativo,
ou um cinema expandido, os nomes todos que existem por aí para tentar nomear isso, mas é basicamente um filme que ele é apresentado em 3 telas, né, simultâneas, onde o espectador em nenhum momento do espaço ele consegue ter a totalidade da visão das 3 telas. Tá? Em algum momento uma tela vai cobrir a outra, tá? Quando vai estar nessa apresentação. Vou pedir para você, Maria, agora vai no Drive lá, Plaza Haiti, o primeiro, tá? Organograma, isso, tá? Pode dar um zoomzão aí para gente, aqui embaixo, ó. Isso, pode aumentar. Assim, por que eu acho importante esse organograma, né, para entender? Que é um filme que a gente ficou 1 ano e meio fazendo. A gente ficou literalmente durante esse ano e meio se encontrando semanalmente com várias comunidades, a princípio de imigrantes latino-americanos. E quando a gente encontrou um grupo de imigrantes haitianos, a gente falou, é com eles que a gente vai trabalhar, e eles toparam, quiseram trabalhar com a gente. Esse projeto ele aparece assim porque assim, eu estou ali fazendo o filme, o Carlos Kenji também está, e o Daniel Yenkin. Nós 3 a gente começa essa ideia do trabalho. Por quê? A gente tinha o costume de tomar café ali pela Praça Santos Andrade, depois do almoço, e a gente estava percebendo uma mudança de pessoas que estavam circulando, de grupos sociais circulando ali na região do centro. Né? Muita gente falando em francês, falando em creole, falando em castelhano, em espanhol, coisa que hoje para nós, em qualquer mercado que a gente vai, um caixa, a gente está habituado a ouvir, né, a pessoa falando. A gente teve a leva de haitianos, hoje está na leva de venezuelanos, né, nesses trabalhos precários. A gente falou, putz, mas que curioso isso, que cidade é essa agora, né? Que a gente está pensando, né, no século XXI como Curitiba, que foi sempre uma cidade tão fechada, né, assim, apesar de ser uma cidade sempre plural, se construiu como uma imagem de uma cidade tão fechada, o que está acontecendo aqui nessa hora agora? E a gente foi percebendo isso em várias situações, que tinham esses que eram angolanos, que estavam vindo estudar no Brasil, congoleses, isso por convênios da universidade, estavam vindo, né, os haitianos estavam começando essa leva de imigrantes, o projeto começou em 2011, a ser pensado, e também a gente percebeu a quantidade de chineses e coreanos na cidade. A gente foi conversando com pessoas que pesquisavam isso e tal, e falou, ó, faz sentido isso daí, vamos fazer um trabalho nisso. E aí, assim, e a ideia era, assim, portanto, o que a gente acabou executando, todo sábado a gente se encontrava com um grupo de haitianos, tá? A ideia inicial era fazer oficinas de vídeo com eles. Então a gente conseguia umas câmeras, né, e a gente fazia oficinas. Como que enquadra, como que prepara uma câmera, como que capta um áudio, né? O que é um plano fechado, um plano aberto, um plano, contraplano, que tipo de essas coisas, tá? Iluminação, né? Como que se trabalha uma sequência de planos, isso. A gente fazendo essas oficinas com eles e conversando. Lá pelas tantas surge da parte deles, por que a gente não faz um documentário sobre os haitianos? A gente não sabia sobre o que era o projeto, falou, bora, vamos fazer. E a gente vai, portanto, daí organizar isso como um filme, né, com a colaboração dessa turma toda. A gente vai, das conversas, essas infinitas que a gente ia tendo nos finais de semana com eles, percebendo que, ali tem a parte do roteiro, lá em cima, que os eixos principais seriam o quê? A viagem, que todos eles relatavam a viagem deles do Haiti para chegar no Brasil, seria o estudar, porque para eles isso era uma possibilidade de mudar e transformar a vida deles, tá? O trabalhar, que era o que motivava eles a vir para o Brasil e a se deslocar no Brasil, que nenhum deles chegava direto em Curitiba, ia para Roraima, ia para Porto Alegre, ia para São Paulo, ia para o Rio, vinha para Curitiba e de Curitiba já ia embora para outro lugar. E o que movia ele, o que estava movimentando essas pessoas era o trabalho. Eu preciso de um trabalho melhor, que pague melhor, assim por diante. E o habitar. Para eles isso era uma questão também, um esforço muito presente neles, mas um habitar no sentido de pertencimento a um lugar. Né? Assim, acho que algo muito presente, né, em qualquer grande fluxo migratório, como a gente estava vivendo naquele momento. Personagens, né, a gente vai fazendo esse roteiro com eles, criados ou escolhidos,
A gente já estava trabalhando, é um documentário, mas se a gente quiser criar personagens, vocês vão poder criar personagens. Tá? Diferentes línguas, ou seja, podia se falar em creole, podia se falar em francês, em espanhol, em português, ou seja, o que tivesse lá. E os cenários que iam sendo construídos, assim, que seriam esses laços estruturais do trabalho. Tá? O espaço como elemento estrutural do filme, ou seja, isso para nós era importante. Né? Era um quarto. Né? Qual que era? Dá um zoom para nós ali, Maria, no cenário. Uma casa com quarto, sala e cozinha, que era o que a gente precisava a princípio. Tá? E câmera com os imigrantes haitianos. E ali o processo todo, como foi feito, né, de ir construindo. Tá? Pode fechar esse daí para nós. E o que acontece? A gente está tudo pronto para filmar, tinha um roteiro preparado, feito com o pessoal. O dia que a gente vai filmar com eles no Tatuquara, a gente chega lá, está a porta da casa fechada. O fulano não está aí. Fala, mas a gente marcou, né, com o cara. Não, ele não está. A gente descobriu que o cara estava lá e eles não queriam mais fazer o filme. Eles moravam eram 10 que moravam naquela casa. Naquele quarto, na verdade, não numa casa. E eles não queriam mais fazer o filme porque eles tinham um receio da imagem deles e da precariedade, porque eles tinham consciência da precariedade social que eles viviam aqui, de como essa imagem ia chegar até a família deles no Haiti. E, então, não vamos filmar. Ele falou, bom, então não vamos filmar. De respeito a vocês, de boa, e não vamos filmar. Daí ele falou, mas o trabalho vai ter que acontecer agora. O que a gente faz? Abre o outro arquivo para nós, Maria. O anúncio de emprego. Isso daí. Tá? A gente fala assim, mas o que a gente vai fazer com isso? Tinha um edital, tinha uma grana lá. Ele falou assim, mas o que está fazendo, o que essa galera está vindo para cá não é o trabalho? Então a gente vai pegar o dinheiro do edital e vai pagar o trabalho dessas pessoas. Daí a gente fez, e tinha uma rede já por onde esses haitianos circulavam, se organizavam, tinha uma associação, a Pastoral do Imigrante em Santa Felicidade, tinha um grupo muito grande de haitianos que frequentavam a universidade no curso de língua, né, aqui, que era na reitoria, ali no Selim, e a gente foi rodando com eles e a gente fez uma média de quanto eles estavam ganhando pelos trabalhos que eles faziam, e falou, dessa média a gente vai pagar o dobro da média que eles recebiam na época, e a gente fez um anúncio de trabalho para eles. Falou, a gente está procurando gente para trabalhar num filme, que era ali, procuramos mulheres e homens haitianos para trabalho de 7 dias para produzir e atuar em um filme. Tá? Não é necessária experiência na área, R$500, mais transporte, mais alimentação. E a gente divulgou nesses lugares e chegou lá no lugar, a gente fez entrevistas, né, com a galera que chegava, e 2 ficaram, que foi o Sérgio Norestan e o Davi Limose. Né? O Davi ainda mora em Curitiba e o Sérgio foi embora do Brasil, inclusive. Pode fechar. Pode ir soltando o filme ali agora. Vai passando uns pedaços. Tá? E qual foi o processo de construção desse filme? Assim, a gente tinha aquele roteiro inicial. Aquele roteiro inicial foi a primeira conversa que o Sérgio e o Davi toparam fazer o filme. E eles falaram, então a gente vai amanhã a gente começa. A gente juntou, precisava de 2 pelo menos, amanhã a gente começa. E a gente falou, então o filme a gente está pensando em trabalhar essas coisas, eles tinham topado na entrevista. E no primeiro dia de trabalho nosso, eu falou, a gente tem essas coisas para filmar, o que vocês sugerem? Eles iam sugerindo para nós o roteiro, na verdade. A gente tinha só os pontos de disparo da conversa, e eles iam sugerindo o que eles acreditavam que podia ser interessante para filmar isso, né, que a gente já tinha conversado com os outros grupos de haitianos. Então o Sérgio falava, vamos na minha casa filmar, vamos lá onde eu trabalho, ou perto de onde eu trabalho, vamos filmar meu bairro, vamos filmar minha família. O Sérgio fazia parte de um grupo de rap, né, que era o Team Fresh. A gente vai ensaiar, vamos lá no ensaio, vamos na apresentação. A gente ia acompanhando os caras o tempo todo, né, nisso. E então a gente fazia o quê? No primeiro a gente conversou à noite e combinou no dia seguinte a gente começar a filmar. A gente filmava de manhã e de tarde, ou de manhã ou tarde, terminava de filmar, a gente voltava para o nosso estúdio e a gente assistia todas as imagens com eles e eles iam comentando o que tinha sido filmado. O que eles gostaram, o que eles não gostaram, se sentiram à vontade, não se sentiram à vontade.
E no primeiro dia, eles mesmos começaram a dirigir o que está acontecendo ali. Então, amanhã a gente vai para tal lugar. Assim. E, sem a gente pensar nada, eles começaram a criar personagens deles mesmos. Assim. E a gente perguntava, mas você isso que a gente filmou hoje é o Sérgio? Isso que a gente filmou hoje é o Davi? E ele falou, não, é o que eu faço, mas não sou eu, eles diziam. Né? Assim, e eles iam tomando consciência também dessa construção fílmica que a gente estava fazendo. Né? Isso é uma primeira parte do filme de abertura, que são paisagens dos bairros onde essas comunidades haitianas estavam morando em Curitiba na época. Uberaba, Umbará... Oi? Uberaba, Umbará, Cascatinha, Tatuquara, né? Esses 4 bairros foram os que a gente mais circulou com eles ali, né? Aí tinha dia que eles falavam, mas então vocês vão me acompanhar, vocês querem filmar, ver o que eu vivo? Então de manhã vocês estão em casa, vocês vão pegar o ônibus comigo para chegar no meu trabalho. A gente deixava um lá e alguém ia filmando eles no ônibus até chegar no trabalho. Esse é o Davi, na casa dele. E o Davi falou, olha, ele era na época, ele trabalhava como repositor do Mercadorama ali da Praça Osório. Da Praça Osório. Tá? Ele falou, mas eu sou rapper e eu sou poeta. Né? Assim, e ele que criou essa cena dele no quarto dele, que ele falou que era o que ele gostava de fazer, de ficar no quarto dele escrevendo as letras de música que ele compunha. Né? Assim, tá? E a gente daí, na hora de filmar, a gente filmava o Sérgio, filmava sem o Sérgio sugeria outras situações, a gente ia fazendo. Aliás, é o Davi de vermelho, o Sérgio é esse de amarelo, que entrou agora na cena. Isso também é na casa do Sérgio. Né? Assim, que ele também queria que a gente fosse lá, né? Conhecer onde ele morava e tudo mais. Né? Então essa é uma primeira parte do filme. Pode seguir, Maria, avançar um pouquinho. Tá. E aí, ali do lado esquerdo, o Davi, aqueles acasos do mundo, assim, eles falavam assim, que uma das coisas que eles faziam muito no dia a dia deles era ler dicionário para aprender português e assistir televisão para também aprender português. Daí a gente falou, mas, Davi, então se não topa ler o dicionário, a gente filmava, você, não, topo, assim. E foi muito doido, assim, porque ele ia abrindo o dicionário aleatório e falava assim, dinheiro, l'argent, dinheiro, trabalho. E, assim, e todas as palavras que ele ia procurando eram palavras, né, que estavam relacionadas a essa coisa da sobrevivência deles nisso daí. Tá? Pode mais um tantinho aí. O filme está na internet, tá, gente? Depois eu deixo o site, o link ali para quem quiser assistir inteiro. Muitos trabalhavam na construção civil, que era o setor que mais empregava os haitianos na época. Né? Assim, eram quase todos da construção civil. E a gente andava nesses edifícios, nessas construções, ou para conversar com os haitianos que estavam lá, ou para somente filmar esses lugares. Pode avançar um pouco mais, Maria? E uma das coisas que vai acontecer, por exemplo, o Sérgio, ele trabalhava em construção, mas ele falou, onde eu trabalho não vai poder filmar. Daí tinha uma construção perto onde a gente estava, era o nosso QG, assim, o nosso estúdio, e tinha uma construção. A gente conversou com o mestre de obra e falou, não, podem vir filmar aqui. E aí o Sérgio incorporou, né, um servente de pedreiro naquele lugar, onde ele não era um servente de pedreiro, mas ele incorporou o servente de pedreiro. Aquela cena do meio, que é uma das cenas importantes que eles criaram, assim, isso é na casa do Sérgio, né, em que um deles está dormindo, né, e o outro chega, acorda e fala, vamos trabalhar, e o outro fala, não aguento mais. Vamos trabalhar? Eu não aguento mais. Cara, mas você tem que levantar e tem que ir trabalhar. Isso tudo diálogo que eles iam criando na hora. Né? É o que a gente falava, vamos filmar por aqui, por conta da luz e tal, e a gente ia construindo. Né? Pode... Tá? A Praça Tiradentes, que está aqui, né? Assim, foi nessas conversas com eles assim, que a gente soube, né,
que um dos pontos de encontro deles na época era na Praça Tiradentes. Eles moravam em várias regiões afastadas da cidade. Sábado e domingo eles pegavam um ônibus para parar na Praça Tiradentes. E era uma coisa maluca, que a gente andava por ali, era grupos e mais grupos de haitianos ali que estavam se encontrando para conversar, e era um espaço de sociabilidade deles. E eles nomearam aquele lugar de Place Haïtienne, o nome que eles davam. Eles não falaram, não vamos na Praça Tiradentes, vamos lá na Place Haïtienne, que é a Praça dos Haitianos. Né? O nome que eles deram, que eles restabeleceram para aquele lugar. E a gente foi filmar na praça, né? Assim, que é uma conversa deles também sobre procurar um trabalho. Estou tentando encontrar trabalho, não estou encontrando trabalho. Tá? Do lado direito é esse espaço da construção em que o Sérgio vai lá. Né? E é muito doido. Assim, ele que ele fala, eu posso escrever um negócio aqui, e ele escreve o nome da mãe dele na parede. Né? Era uma cena que era para ser mais longa nisso, mas a gente teve que cortar, né? Mas ficou ali ele escrevendo nesse espaço da construção. E assim, ele assistindo televisão, um programa qualquer do SBT de um final de semana, que era o que eles assistiam. E tinha antes uma cena dos dois encostados num balcão de uma cozinha, que é a última cena que a gente fez do filme, que são os dois, eles criam um diálogo entre eles sobre saudade, que eles falaram, eles convidaram a gente para ir para lá, para a casa outra vez na casa do Sérgio, que o Sérgio queria fazer para nós uma comida haitiana, assim, que era uma bebida feita com macarrão cru e leite, que eles batiam no liquidificador, e aquilo era uma bebida assim, meio popular de bairros populares do Haiti. Assim. E nisso daí eles estão ali tomando, né? E tal, essa cena que vai levar para o final do filme, tá? Em que eles estão conversando sobre saudade. É uma conversa super melancólica dos dois, né? Sobre aguentar ficar ali no Brasil ou não aguentar mais ficar no Brasil, ou voltar, e sempre movido não por essa coisa, assim, não estou encontrando trabalho, mas era essa ideia da saudade daquilo que eles tinham deixado no Haiti. Tá? Pode... Tá? Essa cena da direita aqui é uma cena que a gente poderia reeditar, porque foi também super maluco, assim, que a gente estava com as coisas de trabalho, e o Davi ele pega um livro do sentido do filme do Eisenstein, sem querer, assim. O Daniel estava carregando, e ele abre e começa a ler o Eisenstein, sem pedir nada. Assim. A gente estava preparando a câmera, e ele abre o Eisenstein e começa a ler em voz alta. Assim. Super lindo isso também, um pouco dessa consciência, né, desse espaço em que ele estava atuando e construindo. Né? Assim, pode... Tá, assim, então a gente, assim, é isso como foi filmado e como que o filme foi exposto, né? E por que essa ideia, né, de trabalhar com 3 telas, né? Assim, essa vai ser abrir a última cena, né? Que é o Sérgio na construção, né? Assim, que era a ideia de 3 telas, né? Assim, que uma das coisas que vem no cinema e vem na fotografia e vem na pintura, e vem no desenho e tudo mais, assim, na construção de uma imagem moderna, é a ideia de um ponto de vista único, de uma perspectiva única que se tem na construção da imagem. Né? E a ideia de trabalhar com essas 3 telas era a ideia de ter a construção de uma narrativa que não tivesse apontando para um ponto de vista central, único. Ou seja, então é por isso que essa cena vai terminar com as 3 telas emendadas, mas muitas vezes essas cenas vão se substituindo, ou seja, a cena e o áudio nunca está somente na tela do meio, o áudio pode estar na tela do lado, na tela do meio, na tela do outro lado, ou pode estar um áudio em off, rodando ao mesmo tempo. Tá? E a ideia era um pouco essa de desfazer, né, essa compreensão disso que estava acontecendo a partir de um ponto de vista ou de uma perspectiva única, de onde isso estava sendo posto. Né? Daí a ideia de trabalhar com essas 3 telas. E outra coisa também na conversa com os haitianos, que as correntes migratórias anteriores em Curitiba já estavam, de algum modo,
narradas, né? Assim, então a gente fala assim, então os poloneses vieram para tal lugar, os italianos para Santa Felicidade, ou seja, com o tempo vai se formatando uma linha narrativa, né? Um fio condutor disso, e nessa época dos haitianos ainda esse fio condutor não estava estabelecido, né? Assim, então isso também é a ideia de abrir isso daí, é o nome de todos os haitianos que participaram com a gente das oficinas, dos trabalhos, né? Assim, e para nós era uma coisa importante assim, que quem assina o filme, né, como autor do filme, é o Carlos Kenji, o Daniel e eu, mas também o Sérgio e o Davi, né, eles também assinam o filme como criadores do trabalho. Tá? E, Maria, só para fechar com o The Arts, volta no Drive. Assim, que esse daí, aquelas e aqueles que dão forma. Pode abrir esses PDFs. Esse é um trabalho que foi feito aqui no The Arts, com uma turma de estudantes. Tá? E era uma proposta de trabalho que era para... Assim, há um discurso, assim, agora faz até tempo que eu não ouço, assim, mas é um fato, assim, de que é uma escola de artes com estudantes que nem sempre ou raramente têm condições econômicas muito consideráveis, vivendo num bairro que é dos bairros mais ricos e mais caros da cidade. Então, assim, para a galera sair e fazer um lanche é quase impossível, né? Assim, e a gente falou, e isso sempre vinha nas contas, mas então vamos andar pelo bairro, vamos ver o que a gente tem. E aí a galera um dia voltou e falou, não encontrei nenhuma pessoa daquele estereótipo de madame ou madamo do bairro. Pô, que estranho, né? Mas o que você está encontrando aqui? A gente ia perguntando. E a única coisa que a galera encontrava ao circular na rua eram os trabalhadores. Era entregador, era a empregada doméstica, era o guardador de carro, era balconista, era o carrinheiro, catador de lixo, os funcionários, como o Robson, né, a Rosana. Tá? Diminui o zoom para nós ali um pouquinho, que daí vai aparecer. Tá? E a gente foi se dando conta assim, de que por mais que a gente esteja num bairro, né, que é um bairro que tem essa cara, né, de ser um bairro elitizado, né, é um bairro que é constituído, em grande parte, por pessoas que não são do bairro. São esses trabalhadores que estão ali. E a gente foi, o Chaveco, que é um guardador de carro, né? Assim, a gente foi fazendo retratos dessas pessoas, né? A gente foi andando, então a gente foi criando linhas de trabalho, a gente chegou nos retratos, né? E conversava com as pessoas, tinha autorização de imagem, e falou, a gente quer fazer uma exposição dessas fotos aqui no muro, foi no muro de entrada aqui do estacionamento, um lambe do muro inteiro. Essas imagens tinham quase esse tamanho que está projetado na tela. Tá? E o nome que surgiu do trabalho, nas conversas em sala de aula, foi Aquelas e Aqueles que Dão Forma. Né? Que era o nome, Aquelas e Aqueles que Dão Forma ao bairro, né? Que são essas pessoas. E aí, junto do retrato dessas pessoas, tinha lá uma legenda com o nome da pessoa, aqui é a Josicléia. Ela trabalhava à época no Batel há 9 anos, ela frequentava e era trabalhadora há 9 anos, mas ela é moradora do bairro do Pinheirinho. Né? Pode passar. Então, o Luiz, né? O Luiz ele trabalhava aqui atrás, não sei se tem uma loja de faixas, aqui na continuação da rua da Comendador, ela afunila ali para sair na Batel, tinha uma loja de faixas do lado esquerdo, subindo. O Luiz trabalhava ali, naquela loja de faixas, não sei se ainda tem a loja, se o Luiz está ali, mas ele trabalhava há 25 anos no Batel, no mesmo ponto, né? Morador do sítio cercado. Tá? O Paulo, né? Guardador de carro, né? Há 8 anos. Tá? A Renata, que trabalhava com a gente aqui até pouco tempo, né? Há 1 ano trabalhava aqui, tá? E moradora do Guabirutuba, né? Em Piraquara, né? Guabirutuba, região de Piraquara. O Robson, que está com a gente ainda hoje, estava hoje, na hora que vocês chegaram, quem chegou mais cedo, o Robson estava na portaria, né? Ele trabalhava há 1 ano e meio, hoje isso aqui já foi para 5 anos que o Robson está aí, né? Morador do Parolim. Tá? A Rosana, que também estava até pouco tempo aqui, trabalhando com a gente no The Arts, moradora do Jardim Paraíso, em Almirante Tamandaré. Né?
A Sara trabalhava numa lanchonete, há 11 meses, moradora do Boqueirão. O Chaveco, guardador de carro, há 40 anos guardando o carro, no Batel, né? Morador do Pinheirinho. Tá? Então, assim, e aí, assim, a gente estava fotografando e convidou essas pessoas para participarem do Lambi, né? Que ia ser montado, alguns deles vieram. Os 2 primeiros, o Nuno e o outro que estão lá em cima, eram carrinheiros, né? Que não falaram, mas a gente não vai poder, se a gente estiver aqui no dia, a gente vem junto, né? E a gente fez esse lambe ali, com esses cartazes desses trabalhadores do bairro, né? Assim, aqueles e aquelas que dão forma, né? Assim, um pouco de olhar para o lugar que a gente está, né? Assim, por outro lado, né? A gente ouvia, já terminando aqui, mas a que fez a retomada do manto Tupinambá, a Célia, ou a Glicélia Tupinambá, ela estava falando assim, que ela falou que quando eu cheguei a ver o manto Tupinambá, lá na Dinamarca, eles abriram um manto em cima da mesa. E ela falou assim, mas qual que é a costura que tem aqui? Eles falaram, a gente nunca virou o manto do outro lado. A gente sempre viu o manto dessa parte das penas, que é a parte vistosa e tal. Daí ela falava assim, ela olhava para o manto e falava, mas ali atrás tem um nó assim, tem um fio assim e tal. Aí foi a primeira vez que eles viraram o manto do avesso, digamos assim, onde estava toda a estrutura de costura da construção do manto. E a Tupinambá fala assim, a gente aprende ali na nossa comunidade, na comunidade Tupinambá, né, a ver as coisas de todos os lados possíveis. Né? Assim, a gente não fica fixo olhando as coisas só de um lado. Ela fala assim, a gente tem o costume de pegar um objeto e ficar olhando esse objeto sempre na mesma posição. E esse exercício, esse trabalho que foi feito aqui com essa turma de estudantes, foi um pouco esse trabalho de olhar para o bairro e tentar torcer, né? E olhar por outros lados essas coisas que estavam ali no trabalho. E teve o apoio do Paulo, que era o nosso chefe de departamento na época, que ajudou a liberar o muro, né? Para a gente poder fazer o Lambi na época. Né? Assim, são tramitações da universidade. Tá? Gente, super obrigado pelo tempo, tá? E pela paciência de vocês. Mais uma vez, Renan e Paulo, obrigado pelo convite. Beleza?